Oi, eu sou o Goten, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que geralmente eu não falo sobre no canal, mas que sim, é muito importante para a franquia, que é claro, é o Dragon Ball clássico, né? O primeiro Dragon Ball que saiu. E se você aí que tá assistindo o vídeo nunca tinha assistido o clássico antes, não se preocupa que eu vou falar um pouco sobre a minha experiência assistindo o clássico. É claro, eu ainda não terminei de assistir, mas eu vou falar um pouco sobre o que eu tô achando. E é claro, se você quiser apoiar o canal, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever, já que isso é muito importante, porque mostra pro YouTube que você tá gostando do vídeo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Criado em 1986, o Dragon Ball clássico se trata de uma história mais pé no chão do nosso querido Goku, nos mostrando um mundo totalmente novo e fortemente inspirado na jornada para o oeste. Dragon Ball se trata de uma aventura com comédia sobre artes marciais, que é claro, não só foi revolucionário para sua época pela quebra de clichês como o Mestre Sábio ou a Donzela em Perigo, mas sim pela comédia totalmente marcante criada pelo Akira Toriyama, que é claro, já era de certa forma conhecido na época pelos seus mangás de comédia, principalmente pelo seu maior mangá na época, Dr. Slump. E é claro, grande parte dessa fama também não só veio pelas coisas que eu citei anteriormente, mas por causa do traço totalmente marcante do Akira Toriyama, que também foi de certa forma muito revolucionário pela sua simplicidade, e também por técnicas que o Akira usava que se tornaram famosas no meio dos mangakas. Essas coisas e outras mais foram responsáveis pelo sucesso de Dragon Ball, que por mais que não seja tão famoso quanto a sua continuação, Dragon Ball Z, ele ainda continua no coração dos fãs, principalmente pelo seu anime, que foi uma forma de divulgação global da obra. E é claro, por mais que tenha tido seus erros de lançamento aqui no Brasil, hoje em dia, com acesso à internet, Dragon Ball clássico tem muito mais afeto e carinho dos fãs brasileiros. E é claro, eu vou explicar um pouquinho o que eu achei dele. Primeiramente, eu vou deixar claro que o meu primeiro contato com um anime de Dragon Ball e um anime que eu assisti até o final foi com Dragon Ball GT. E é claro, por mais que Dragon Ball GT tenha muitos erros, um dos maiores erros dele foi o seu começo. Coincidentemente, o que eu mais ouvia era: o começo de Dragon Ball GT foi muito inspirado no Dragon Ball clássico. E se o começo do anime era a parte mais entediante e desgostável do GT, meio que a primeira impressão que eu teria do Dragon Ball clássico já não era tão boa. E logo depois de terminar GT, eu decidi assistir Dragon Ball Super, não só porque eu sabia a história de Dragon Ball Z, porém porque o Dragon Ball Super, ele era um anime que estava famoso na época. E de novo, dois defeitos que eu achei no Dragon Ball Super, as pessoas comparavam com o Dragon Ball clássico, que é o que? A personalidade do Goku ser um idiota no Super e basicamente toda essa temática de comédia que o Dragon Ball Super tem. E é claro, eu ouvi muita gente falando que era muito inspirado no Dragon Ball clássico. E não me entendam errado, eu gostei do Dragon Ball Super, mas ouvir isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, já que eu nunca tive tanto apego ao Dragon Ball clássico, e o clássico em si ele já não era tão famoso. Então ouvir pessoas dizendo que esses defeitos eles eram pegados do Dragon Ball clássico simplesmente fizeram com que eu não tivesse interesse em assistir. Por isso que quando eu assisti, e talvez seja porque meu humor ele também era diferente naquela época, eu acabei dropando o Dragon Ball clássico no episódio 4. Sendo sincero, eu tinha achado muito chato e eu não quis terminar de assistir. Porém, entretanto, todavia, aconteceu alguma coisa que fez eu decidir reassistir o clássico. Dragon Ball Daima tinha sido anunciado para comemorar os 40 anos da obra. E é claro, eu acabei ficando nessa dualidade entre ter hype e achar que vai ser ruim. Porém, nos veio a infeliz notícia de que Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball, acabou falecendo. Então, por causa disso, aquele negócio do Daima ele ser muito inspirado no clássico e ter sido basicamente a última obra que teve as mãos do Akira, acabou pegando muito com os fãs e eles acabaram tendo mais carinho com o Daima. E é claro, não só por isso, mas por outros motivos eu acabei decidindo reassistir o clássico. Eu decidi dar uma segunda chance não só porque isso tinha acontecido, mas porque já faziam muitos anos que eu tinha tentado assistir e eu tinha mudado. Então, tendo tudo isso em mente, sim, eu assisti alguns episódios do clássico e eu vou falar um pouco sobre o que eu achei pra vocês. Um dos pontos fortes que o Dragon Ball clássico tem, e por incrível que pareça, é o próprio Goku. E sim, as mesmas coisas que eu via como defeitos no Goku do GT e no Goku do Super, eu acabei achando muito boas nesse Goku. E é claro, isso provavelmente se dá ao fato de que são obras diferentes, com propostas diferentes e execuções diferentes. E por mais que tenham tentado lembrar o Goku clássico, elas não conseguiram. E é claro, uma das coisas que eu mais gosto desse Goku também é uma das coisas que eu mais gosto do Goku do Dragon Ball Z, lá da saga Saiyajin pra saga Freeza, que é o que? Basicamente, ele é mostrado como
como sendo muito forte. E os vilões basicamente não tem chance contra ele. Ele de certa forma é o carrasco dos vilões, sabe? Ele aparece pra derrotar todo mundo, o que eu acho totalmente incrível. Mas é claro, no Dragon Ball clássico e no Dragon Ball Z isso é feito de maneira totalmente diferente. E uma coisa que eu acho muito interessante é justamente que, como o Goku é muito forte, o jeito que ele perde as lutas é porque ele é muito inocente. E é claro, não confundam inocente com burro. Então nós temos momentos que o Goku ele só perde pro vilão porque ele acaba acreditando nele. E isso não só nos mostra que o Goku ele tem um coração muito bom, como nos mostra basicamente isso, né? De que ele foi criado sozinho com o vovô Gohan. Então ele meio que não... Ele foi criado isolado. Então ele realmente não sabe como funciona o mundo. E é justamente por isso que funciona. É por causa do contexto. Agora, você pegar isso e aplicar em um adulto que já viu quase tudo no mundo, não só fica estranho, como fica forçado. E uma das coisas mais diferenciadas que o Dragon Ball clássico tem em relação aos outros é a sua comédia e a sua construção de mundo. Que é claro, não só mostra um mundo que é uma mistura de um mundo mitológico com o nosso mundo real, porém isso é feito de uma forma muito boa e é muito bem explorada, diferente dos outros animes que vão cada vez mais expandindo o mundo e explorando menos. Sobre a comédia eu já falei antes, é aquela comédia muito marcante do Akira Toriyama, e é realmente uma comédia que funciona, são os personagens eles sendo mais bobões assim, e eles acabam fazendo muitas caras e bocas, e também temos a comédia com a violência. É claro, esse tipo de comédia é basicamente atemporal. E outra coisa que eu achei muito interessante é que os personagens secundários eles realmente são importantes pra trama, e isso infelizmente foi se perdendo a cada obra de Dragon Ball que saía. E pra vocês terem noção, até o Yantia ele era útil. Pobre Yantia, só foi estragado depois disso. E é claro, eu sei que o Daima ele não vai dar tanto destaque assim para os personagens secundários. Porém, se o Daima ele realmente se inspirar no clássico, ele realmente pegar esses elementos bons assim, ele pode ser muito bom. Porém, ele tem que realmente se inspirar, sabe? Ele não pode só pegar um elemento e tentar replicar. Já que assim como no Dragon Ball GT e no Super, isso pode acabar ficando de certa forma forçado. Então tem que realmente ter uma inspiração, sabe? E de certa forma, assistir o clássico ele acabou mudando a minha visão com o Daima, já que antes eu achava que ia ser medíocre e agora de certa forma eu tô botando bastante fé nele. E antes que você diga, Goten, mas o Dragon Ball Super ele tem comédia, assim como o clássico. Mas assim, você tem que entender que são comédias diferentes. A maior diferença é que a comédia do Dragon Ball clássico é engraçada e a do Super não. Mas falando sério, a comédia do Dragon Ball clássico ela é muito mais natural e a Dragon Ball Super é mais forçada de certa forma. Mas é claro, isso vai de pessoa pra pessoa, não tô julgando se você gosta ou não gosta da comédia do Dragon Ball Super. Eu só tô dizendo o que eu acho, né, qual que é a minha visão sobre isso. Então não se esqueça, é a minha opinião, antes de você ir aí me xingar nos comentários. Então por enquanto é isso. Eu ainda não terminei de assistir o Dragon Ball clássico e quando eu terminar, muito provavelmente eu vou trazer uma review aqui pro canal. Mas por enquanto eu tô achando muito bom, a minha primeira impressão tá sendo positiva. Segunda impressão, na verdade, mas enfim. E você aí que tá assistindo, o que você acha do Dragon Ball clássico? E quais são as suas expectativas pro Daima? Não se esquece de comentar, se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar. Muito obrigado pelo amor, pelo carinho de vocês. Nunca se esqueçam de seguir a Cristo. De novo, eu peço perdão pela falta de vídeos essa semana. Enfim, acho que não tem muito mais para o que falar. Então, valeu, falou e fui!